Sim, senhores, temos um campeão, uma campeã do mundo, Espanha bicampeã do mundo, gol de Ferran Torres na prorrogação. Mais uma vez, mais um título para nossos amigos da Espanha, frente à Argentina que chora. Brasileiros que torceram para a Argentina devem ter acordado triste hoje, não deve ter ido bem para o trabalho, mas é problema deles, não é problema meu. Mas estamos aqui para falar da nova campeã do mundo, nova tão nova assim, né? Mas aí expandindo o seu futebol, dominância no mundo. Espanha que já é campeã mundial feminina, né? Na Copa Feminina, campeã olímpica, e agora na Copa Masculina também. Primeira vez que isso acontece, né? Não lembro de outro caso na história, mas estamos aí para comentar sobre o fim da Copa do Mundo, meus amigos. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, PP? O que vocês acham aí da nossa Espanha campeã? Fala, Cadu, fala, PP. Pô, cara, muito obrigado, Ferran Torres, muito obrigado, Espanha, por ter salvado o planeta Terra aí, né? Acho que a Argentina bicampeã seria um desastre. Já bicampeã da América e tudo mais, da Copa América, né? Então, já seriam ainda mais mala, ainda mais pernas do que já são. Né? E acho que foi feita a justiça, né? Pelo que a gente viu, não só pelo jogo, mas pelo torneio, né? A Espanha fez um campeonato muito sereno, né? Uma equipe que toma só um gol, realmente muito merecido. E ao longo do jogo também, cara, em algum momento da partida eu falei, cara, seria muito injusto se a Espanha não vencesse esse jogo, cara, porque a Argentina não fazia absolutamente nada. Então, acho que é isso. Acho que a justiça foi feita e a Espanha merecidamente foi campeã do mundo. Fala, Caduzão, fala, Cauê. Bom, é aquilo, ganhou quem jogou bola. A Espanha foi infinitamente superior à Argentina, que tentou até destabilizar os espanhóis com aquela catimba que a gente conhece, o antijogo mesmo. E perdeu, cara. Foram covardes, anti-esportivos, e ficaram com o vice-campeonato, para a nossa alegria aí de tantos brasileiros. O PP que vai cumprir essa promessa, vai estar tentando comprar a camisa do Ferran Torres. Estou tentando. A galera ficou empolgada com o título da Espanha. Aí acabou a letra R e a letra A da Adidas. Mas vou tentar comprar aí, velho, nas próximas Adidas, você vê a gente aí, dá a camisa pro homem, por favor. Pô, verdade, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. Mas dito isso, que se eu não faço a promessa, a Argentina era campeã. Exato. E o Ferran nem entrava. Era capaz de nem entrar, né? Mas ainda bem que deu tudo certo, pra nossa alegria, pra alegria de milhares aí no mundo. Mas antes da gente começar aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, para o nosso trabalho aí alcançar mais pessoas, além de você que está assistindo, é claro. Bora lá, então, colocar na tela os campeões do mundo. Espanha, bicampeã do mundo. Uma partida que foi domínio do início ao fim, né? Do minuto 0 ao minuto 120, né? Domínio da Espanha. Claro que... E a gente vai entrar também dentro do jogo da Argentina, que não deu nenhum chute a gol, né? Engraçado que nos vice-campeonatos da Argentina, em 2014 e em 1990, aconteceu a mesma coisa, né? O time não conseguiu chutar no gol e acabou ficando com o vice-campeonato. Mas é uma Espanha que era apontado, né, como um dos favoritos. Prometi, a gente vai depois, mais pra frente, colocar aí a nossa simulação que a gente fez no começo, mas a gente colocou ali a Espanha na final, pelo menos. A gente colocou outro campeão, mas a Espanha tá lá na nossa final. Mas é um título incontestável, né? Um jogo assim que o primeiro tempo demorou, com bola, né? A criar chances, oportunidades mais claras de gol. Talvez ali o nervosismo da final, que afeta não só os jogadores da Espanha, mas também os jogadores da Argentina, né? Como a gente pôde ver. Mas a partir do segundo tempo ali, o domínio da Espanha, que era a questão de tempo, né? De sair o gol. Vocês acham que ocorreu tudo dentro do planejado do jogo? Sentiram falta de algum lado, assim, de algum aspecto da Argentina? Porque era mais ou menos o que a gente previa, né? O domínio da Espanha com bola e ele tentando ditar o ritmo do jogo. Vitória justa, né? Vocês acham? Cara, eu achei uma vitória super justa, mas eu confesso que eu não esperava que a Argentina fosse tão passiva, não é a palavra, né? Mas deixasse a Covarde. Espanha... Exato. Porque a Argentina é uma seleção que ela não é forte
jogando sem a bola, né? Deixando a posse com o adversário, enfim. Estão ouvindo barulho? Tem um caminhão passando aqui na frente. A Argentina não se sente muito confortável com esse tipo de jogo, né? A Argentina é um time que gosta de ter a posse, né? Então eu imaginava que a Argentina em algum momento brigaria, né? Assim, é difícil porque a qualidade técnica pesa muito nesses casos, né? Individual, enfim, a Espanha é um time muito melhor. Mas eu imaginava que a Argentina fosse tentar jogar mais, sabe? Então eu confesso que, por exemplo, a gente até lançou o corte, o Pedro comentou de favoritismo leve, né? 51-49. E eu tava muito nessa, assim, sabe, cara? Eu acho que seria um jogo, eu achei que seria um jogo muito mais apertado. E foi um favorito, uma vantagem, assim, né? Um protagonismo da Espanha que pra mim foi muito acima do esperado, né? Acho que o Pedro já comentado também, acho perfeito. Eu acho que a questão de abrir mão do meio-campo é fácil falar agora que eu não tinha comentado antes, né? Mas eu acho o Nico Gonzalez um cara muito. Putz, cara, é o Juliano Simeone que não tem um pai famoso. Porque é outro cara, assim, cara, que ele é muito bom quando a bola não tá no pé dele. Quando ele tem que correr atrás do adversário, pressionar e tal, marcar, pegar, aí é fera. Mas quando a bola cai no pé, e a gente deu essa sorte também, inclusive, né, da bola do jogo cair no pé do Juliano Simeone, né, no finalzinho do jogo, que ali a gente tá em casa, né, caiu no pé do homem, a gente sabe que ele vai isolar e tal. Então, eu acho que o fato do Scaloni ter aberto mão de tentar controlar o jogo um pouco mais, achei que foi um erro. E, cara, o Messi, ghost, né, fantasminha, foi impressionante, assim, o Messi foi aparecer no jogo depois que a Espanha tomou um gol e tal, depois que o jogo já tinha ido a casa já tinha ido pro brejo, né, porque, de fato, cara, assim, foi uma atuação muito decepcionante do Messi. Inclusive, eu acho que talvez isso possa ter pesado na hora da bola de ouro, né, que a gente vai comentar depois, né, do ganhador do melhor jogador do torneio. Mas foi uma atuação muito decepcionante do Messi e de toda a Argentina, assim, né, cara? A gente foi um jogo de Libertadores, né? Bateram, catimbaram, tentaram tirar os caras do sério. O time da Espanha muito sereno, né? Até demais em alguns momentos, né? A gente via, pelo menos na transmissão, o pessoal sempre tava falando, cara, os argentinos batem e os espanhóis sequer reclamam com a arbitragem, né? Isso eu acho que falta um pouco de você ser incisivo. A gente sabe que, infelizmente, é assim. Se você não for incisivo com a arbitragem, ela acaba ficando mais serena, assim. O lance da expulsão do Paredes, eu acho que ele só foi expulso porque é um lance que, tipo, não tem como... Expulsão do Paredes não, né? Perdão, do Enzo. Ele só foi expulso porque não tinha como não expulsar. Porque, cara, o Cubarsi vira um mortal, um bagulho de maluco, assim. Então não tinha como não dar o cartão, porque se desse pra não dar o cartão, ele não daria, né? Teve até o lance do Otamendi ali, que era no gol da Espanha, que é um lance que, pelo amor de Deus, assim, cara, é muita coisinha, assim. Mas, assim, eu acho que dá pra dizer que eu fiquei muito decepcionado, né, com o jogo da Argentina. Achei que a Argentina ia apresentar muito mais, só bateram, né, se reduziram a só bater. E a Espanha jogou o jogo dela, né, cara? Protagonista e tal. Eu acho que também decepcionar, talvez, não sei se é a palavra certa, mas eu esperava que a Espanha fosse um pouco mais decisiva, né? Teve muito controle do jogo e faltou criar grandes chances, fazer o Dibu trabalhar muito mais. Acho que foi menos do que eu esperava, mas é isso, assim. Acho que foi um jogo muito mais perto do que a gente esperava da Espanha, né? Protagonista, trocando passes e tal. E é isso. Campeã, merecidamente, jogou muito melhor. A Argentina em nenhum momento foi melhor no jogo e passou uma sensação de que merecia ser campeã. Bom, eu acho que o Scaloni ele entrou em campo com a ideia de jogar um pouco mais recuado, mas nem sei lá, 20% tão recuado assim quanto ele entrou, sabe? Acho que o jogo tomou essa dinâmica muito porque a Argentina não conseguiu jogar. Os jogadores mesmo, individualmente falando, estavam pipocando no primeiro tempo. Muitos erros de passe, erros individuais. Cara, o Depou, o Paredes, quiseram muito entregar a paçoca, quiseram demais, assim. E aí, a Espanha naquilo, que o Calber falou de ser incisivo, a Espanha parece que não conseguiu encontrar um meio termo entre o preciosismo e a tomada de decisão, né? Ficava muito assim, às vezes precipitava, chutes de fora da área quando não era necessário. Tem o do Oyarzabal, depois de uma jogadaça, que ele tenta de esquerda, bola pingando, talvez desse para dominar, ou até mesmo um passe, se eu não me engano, o Olmo estava infiltrando na área. Uma bola do Rodri, já no segundo tempo, se eu não me engano, que ele recebe com, cara, uns 5, 4 metros para ele caminhar assim.
em direção ao gol e ele tenta um chute de fora da área e isola também. Então, alguns momentos que, tanto do lado da Argentina quanto do lado da Espanha, eu senti nervosismo dos jogadores que não conseguiram achar um equilíbrio e uma tranquilidade para ter as melhores tomadas de decisão. Mas, assim, aí coletivamente falando, aí a Espanha sobrou, né? Sobrou muito. O time estava muito bem armado. A pressão pós-perda funcionou quase 100% das vezes. Assim que perdia a bola, já estava de volta. O Messi estava muito isolado. O Álvares, a mesma coisa. Então, o Dibu Martínez chutava essa bola lá para frente e toda a segunda bola era da Espanha, cara. Era inacreditável, assim. Nenhuma bola o Messi conseguia prender, o Álvares conseguia prender. Eu acho que não é nem, assim... Os dois fizeram uma partida bem abaixo, fizeram. Mas eu acho que não é culpa dos caras, não. É mais culpa do Scaloni mesmo. Ou se o Scaloni deu a orientação de cercarem ali o rebote, e aí os jogadores não fizeram, é a culpa dos jogadores que não tiveram a personalidade de ir lá e tomar essa segunda bola, né? Mas assim, uma Argentina muito, muito perdida, cara. Muito perdida, não conseguiu armar uma jogada. Você trouxe a estatística lá, que a Argentina é inacreditável, né? 2 vice-campeonatos sem chutar uma bola no gol. Mas, por exemplo, em 2014, tem o lance do Palácios, do Higuaín e do Messi, que são 3 gols perdidos, assim. O do Messi um pouco menos, mas eu considero um gol perdido porque caiu na perna boa, e é o Messi dentro da área, então, assim, tem que fazer, né? O melhor jogador da história. O Higuaín e o Palácio, 2 atacantes. O do Palácio, assim, é uma coisa surreal, né? É um gol extremamente... É pior do que o do Colomboani, cara, em 2022. É bem pior, assim, porque é de frente e ele consegue errar o gol, né? O Colomboani, pelo menos, acerta o Dibu. E então, 2014 era uma final que criou, mas não acertou o gol. Essa não criou nada, cara. Se a gente for ver, a melhor chance do jogo da Argentina foi aquela do Simeone, e nem é uma chance criada, assim, né? A bola sobra. É uma cobrança de escanteio, a bola sobra ali pro Simeone, e ele faz o que, como o Cauê falou, o que a gente espera do Simeone, né? Inclusive, é muito ousado você colocar um jogador com esse sobrenome numa final. Acho que é um pouquinho arriscado. Mas é isso, foi um show de bola. Pedi para perder. Mas foi um show de bola da Espanha coletivamente. O De La Fonte é, assim, o melhor jogador, o melhor treinador do mundo de seleções há algum tempo. A gente sempre comentou isso. O Deschamps é um baita treinador também, tem muitos méritos. O cara chegou em 3 semifinais de Copa do Mundo seguidas, 2 finais seguidas, é campeão do mundo. Mas o individual sempre falou muito alto na França, né? Muito, muito alto mesmo. E a gente sempre identificou algumas falhas nas defesas, né? Na defesa da França. Tanto que, cara, são 2 finais, 18 e 22, que ele toma 5 gols. É isso, né? Toma 5 gols em 2 finais. É absurdo, né? Uma final de Copa. Em uma você toma 2, na outra você toma 3. Normalmente são jogos mais pegados, assim, que saem menos gols. E então tem essas falhas, né? Essas brechas. Agora, uma Espanha que do início ao fim jogou muito bem a Copa do Mundo. Do início ao fim foi muito consistente, não jogou tão bem assim nos primeiros jogos, mas do mesmo jeito não tomou gol, né? Tomou gol só contra a Bélgica, do De Ketelaere. E, assim, um gol que não tinha muito o que fazer também, né? Foi uma baita antecipação do atacante da Bélgica, que estava vivendo um momento maravilhoso também, que ele toma a vaga de titular ali e a Bélgica começa a jogar muito e quase que surpreendeu a Espanha, né? Saiu o gol no finalzinho ali do Merino. Mas, assim, é uma campanha muito sólida, né? Não encantou nas primeiras rodadas, mas é isso. 8 jogos, 1 gol sofrido e uma taça erguida. Fez por merecer a Espanha campeã com todos os méritos possíveis. Eu acho que, apontando, né, você trouxe bem, né, um gol só sofrido, e se a gente viu na Euro, né, que a Espanha ganhou muita força ofensiva, né, muito presença do ataque, os caras decidindo, talvez essa Copa nem tanto, mas o sistema defensivo foi fundamental, né, para esse título. A gente sempre destacando, né, nos vídeos, Cucurella, Porro, o Cubarsí foi eleito o melhor jogador jovem, então, sistema defensivo muito forte, né. Sim, demais. E sobre o que você falou do ataque, cara, é muito difícil falar isso, né? Apontar um erro do De La Fonte. Mas assim, até porque eu acho que é calculado, né? Eu acho que foi uma opção, não foi um erro porque ele sabia o que estava fazendo. Quando você coloca o Baena, você perde muito poderio ofensivo, né? O Baena não é um cara igual o Nico Williams. A gente até comentou aqui que se fosse por característica, talvez o Pico seria o
o titular ali pela esquerda, ou algum outro ponta, mas enfim, ele optou por mais um meio-campista aberto do que um ponta de fato. Mas quando entra o Nico Williams, você já vê o jogo exatamente do jeito que era a Espanha na Euro. Exatamente. Muita velocidade no contra-ataque, que é aquilo. Podia ter matado o jogo bem antes, que várias vezes saiu o Yamal de um lado e o Nico do outro a partir do momento que o Nico entra. E com o Ferran circulando ali, poderia ter organizado melhor para criar a chance. Até o último lance do jogo é uma bola que o Nico pega lá de trás, sai correndo, né? E chuta, o Dibu faz a defesa. Mas tinha o Yamal aberto de um lado e o Ferran centralizado também. Mas o gol, cara, o gol é muito... que os caras chamam de... os estudiosos chamam de wing play, né? Que é apostar nos pontas, que eles chamam de wing, né? Os asas. E a Espanha faz isso muito bem, usando também os laterais na ultrapassagem ou no apoio, né? E o gol é uma bola do Yamal, que toca para o apoio do Pedro Porro e aciona o Nico Williams do outro lado. Então é ponta, lateral, ponta. E depois o Ferran, que é mais um segundo atacante, o falso 9, né? Então foi um gol com... apesar de ser um cruzamento, foi um gol com a cara da Espanha. Utilizando assim... só faltou passar pelo Cucurella, porque utilizou 3 dos 4 jogadores, as 4 peças, mais com maior poderio ofensivo da equipe espanhola, que são mais utilizadas nesse último setor. Então, assim, cara, foi... De La Fonte deve ter ficado orgulhoso pra caramba, porque as ideias dele se concretizaram em números e agora em taças, né, no plural. Atual campeão da Euro, campeão do mundo, quase que é o atual campeão da Nations também, chegou na final da Nations. Então, uma baita seleção, uma baita potência. E espero que ele continue na Espanha, cara. Espero que ele continue, porque, assim, não tem que ter a vaidade de querer pegar um clube agora para chamar de seu. Cara, mantenha o trabalho, pega mais uma Copa, porque tá maravilhoso assistir isso. Depois a gente vai entrar no tema Ferran Torres, mas essa fala do BP deixou um gancho assim para uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vamos colocar em pontos bem ponto a ponto, né? Vamos pontuar com calma. Vocês acham que a gente, Brasil, país, a gente tem coisas a se tirar dessa Espanha? Eu não digo questão de estilo de jogo, porque a gente não precisa jogar igual eles, a gente pode ter a nossa própria forma de jogar, enfim, não estou dizendo para a gente copiar, mas vocês acham que a gente poderia aprender algo com eles? Porque é um trabalho que vem de La Fuente, era da base, né? O cara que construiu essa base da Espanha, que trabalhou com muitos nomes no Sub-20, Sub-17, é um cara que já conhecia esses jogadores, esses atletas, e foi promovido, né, para a seleção principal e vem fazendo um trabalho excelente desde o começo, ganhando a Euro, chegando em final de Nations, agora a Copa do Mundo, enfim, como eu falei no começo também, não é uma coisa que fica restrita a só a seleção masculina, a seleção feminina também tem a mesma ideia de jogo, tem princípios ali que são bases do futebol da Espanha. Então, você acha que, vou lançar para o Cauê, a gente poderia aprender algo com eles? A gente tem algo a se inspirar, a olhar? Porque agora os caras são um campeão do mundo, são o futebol a ser visto no mundo, a quem o mundo para admirar, né? Mais uma vez. Não, perfeito. Acho que você deu a letra, mano. Acho que a gente não é copiar o que os caras fazem, porque a gente tem a nossa própria identidade, né? Nossa própria cultura e tal. Eu acho que... eu até sei de muita gente que acha que talvez o problema do Brasil tenha sido tentar copiar os europeus, né? Tentar trazer esse jogo mais, vou dizer, mais rígido, né? Mais no estilo dos europeus, assim. Então eu acho que talvez, de fato, o Brasil poderia olhar no sentido de, assim, entender a própria cultura, né? E trabalhar ela desde as categorias de base, né, cara? Eu também vi muita gente falando, acho que poderia ter sido um teste, talvez, do Jardine, né? Talvez agora, né, falar agora é muito fácil, né? Mas é um cara que fez um trabalho de base muito bom, né? No São Paulo ele tinha feito trabalho de base muito bom, na seleção, né, foi campeão. Então acho que talvez essa possa ser uma saída, né? De a gente ter um treinador que, não tô falando do Jardim em si agora no caso, né, mas um treinador que faça esse trabalho de base desde muito tempo, acompanhe os jogadores, cresça com os jogadores, né? E depois possa ser promovido à seleção principal, e aí mantém essa mesma ideia de jogo,
já tinha o conhecimento de muitos jogadores e tal, então eu acho que essa pode ser uma saída pra gente, né? Foi como, por exemplo, a Espanha fez, né, com o De La Fuente. A gente falou, o De La Fuente é um cara que trabalha com a base há muito tempo. A gente vai ver agora, por exemplo, vamos acompanhar os próximos passos, né? Mas Marrocos também fez isso, né? O treinador agora, eu não vou me lembrar o nome dele, mas é um cara que já estava na categoria de base, foi promovido, fez uma Copa honesta, assim, muito boa. Agora vai ter a próxima Copa no Marrocos, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar com olhos bem abertos porque o Marrocos pode apresentar nesse próximo ciclo aí. Mas eu acho que é isso, o Brasil entender a cultura dele, aproveitar isso e fazer um trabalho de base, né, cara? Um trabalho de base, um trabalho em conjunto, talvez até com os clubes, né? Porque é isso, assim, acho que tem coisa muito errada com o nosso Brasil, assim, acho que não é a falta de produção de talentos, que é o nosso problema. Acho que o Brasil nunca vai parar de produzir talentos. A gente olha para as categorias de base, para os jogadores jovens, sempre pipoca, jogador do sub-15, do não sei quem, tem interesse do Real Madrid, do City, de não sei aonde. Então, tipo assim, nunca vai faltar material humano para o Brasil, mas acho que talvez a formação e como a gente faz essa integração de básico e profissional é uma coisa que merece ser melhor vista, né? A gente sempre olha para aquele exemplo lá da Espanha, né? Do De La Fuente, que foi campeã das Olimpíadas, né? De como a base daquele time estava ali, foi campeão do mundo ontem, né? Então, tem coisas muito interessantes sendo feitas ali, né? É lógico que eles também tiveram essa questão de jogadores conseguirem fazer essa transição profissional, né, de maneira bem feita, né? Acho que no Brasil a gente perde muito jogador por N razões, por N motivos, né? Às vezes por lesão, o jogador não tem o desenvolvimento que a gente espera, ou o cara vai se esconder no fim do mundo, né? O cara vai para times que talvez a gente não olhe com bons olhos, né? Acho que talvez até uma coisa para a gente pensar, né? Se os jogadores que estão na Rússia ou numa Ucrânia, se a gente deveria de fato olhar fechar os olhos para eles, né? Porque a gente teve 2 exemplos recentes, como o Douglas Santos e o Luiz Henrique, que foram caras que fizeram bons papéis até, né? Assim, a gente tende a olhar fechar um pouco os olhos para os caras que estão nesses mercados alternativos, né? Mas será que a gente deveria fazer isso? Será que um cara que joga na Rússia, talvez, como por exemplo o Luiz Henrique, fez um bom ciclo, o Douglas Santos, que lógico que não fez um excelente ciclo em uma Copa do Mundo, mas fez o feijão com arroz ali e foi o lateral, era o lateral que a gente tinha confiança, né? Então, acho que tem muita coisa pra gente repensar, Cadu, de fato mesmo, é uma análise profunda, assim, de olhar pra gente mesmo enquanto identidade, se a gente se perdeu em algum momento, né, e tudo mais. Acho que as pessoas sempre usam como base, né, como referência o 2014, né, porque ali foi um baque muito grande, ali talvez foi um momento que a gente olhou e falou, cara, tá tudo errado, tudo que a gente pensa de futebol tá errado, a gente tem que mudar tudo, a gente tem que copiar os europeus, e talvez isso possa ter sido um momento que a gente pecou, mas é isso, assim, eu acho que, de fato, como você apontou, a gente tem muita coisa que a gente pode aprender com a Espanha. De novo, não é copiar os caras, não é imitar o estilo de jogo deles, mas é entender, principalmente, essa transição base profissional, e como fazer isso da melhor maneira, como, né, aplicar coisas positivas na nossa categoria de base para que a gente possa fazer esses talentos que, eu repito, cara, em talento, em joia, nenhum país é igual ao Brasil, né? Ninguém revela tantos jogadores talentosos quanto a gente. Então, é saber fazer essa transição da melhor maneira para que a gente possa voltar a ser o Brasil que a gente sempre viu. E aí, Pepe, acho que é um ponto a se pensar também de que não é só formação de jogadores, né? Formação de treinadores também, né? Quanto a gente falha nisso e os caras estão bem acima, né? Bem à frente da gente. Agora que o mercado talvez comece a abrir, né? Com o Felipe Luiz no Mônaco, enfim, talvez outras portas se abram aí, mas é uma coisa a se pensar também, né? Na nossa estrutura de jogo, da nossa estrutura de base, da nossa produto como liga mesmo, que é uma coisa bem ainda desorganizada, né? Existem essas tentativas, mas parece que toda vez que caminha um passo para frente, volta 2 passos atrás por questões de ego, de briga, de dirigentes e tudo mais, e a gente vai ficando para trás e a gente vê as outras seleções aumentando, diminuindo a vantagem, perdão. A Espanha tinha 1, agora tem 2. Só faltam 3 para alcançar o Brasil. A Argentina, que é uma bagunça também, né? Questão, a gente não pode deixar de falar também, mas é uma bagunça em questão de organização do futebol e poderia ficar somente um atrás da gente, um título atrás. Então, são coisas a se pensar também, né?
Com certeza, tem muita coisa errada, né? Concordo plenamente com o que o Cauê falou, tem que ser feito, tem que existir um processo, né, na verdade, porque eu ia falar que tem que existir um processo melhor, mas tem que existir um processo, não existe esse planejamento de base profissional dentro do Brasil. E até mesmo nos clubes, cara. Eu vi uma entrevista recentemente do Muricy, ele falando que ele mesmo queria mudar isso, né? Queria construir os jogadores na base do São Paulo, só que isso não acontecia, por quê? Porque quem está na base dos clubes também almejam ir para o profissional, e não estou falando dos jogadores, estou falando do staff como um todo. O treinador da base de um clube, o sonho dele é virar um treinador do profissional daquele clube. Então, ele muitas vezes prioriza ganhar títulos, taças, do que evoluir aquele moleque da maneira correta, testar o garoto em mais de uma função, abrir os olhos para ver se esse cara pode, se esse cara der um passo para trás agora, pode dar dois para frente no futuro. Não sei, focar mais em criar meias ao invés de criar pontas, porque dá resultado a curto prazo. Então, assim, realmente é bem preocupante. Ele citou, inclusive, que além do campo, os dirigentes da base pensam em ganhar títulos da base para virar dirigente do profissional. Os presidentes das categorias de base pensam em fazer uma base de sucesso com títulos para ter chance de concorrer a um cargo no profissional. Então tá muito errado, né? A base não é para dar resultado com taças, a base é para dar resultado com jogadores que vão nutrir o profissional, que vão nutrir as equipes e nutrir principalmente a seleção brasileira lá na frente. Mas infelizmente isso não acontece no Brasil, né? E assim, sobre a Argentina, mesmo sendo uma bagunça, ter conseguido chegar em 3 finais em 4 Copas do Mundo, eu acho que isso é muito porque eles têm uma coisa que a gente não tem, né? Isso aí tem que ser elogiado, tem que ser dito, que é o patriotismo no bom sentido, sabe? Eles têm um sentimento de pertencimento que o brasileiro muitas vezes não tem, assim. Eles se identificam com a torcida, eles se identificam por quem eles correm, é uma sintonia que anda de mão dada, né? O elenco, a torcida, os dirigentes, pô, o Tic-Tac é amigo do Messi, sabe? É uma coisa assim, muito próxima, eles se tratam como se fosse uma família, de vez em quando dá essa impressão mesmo. Parece que o Scaloni é, sei lá, tio do Messi, parece que o Paredes é irmão do Depou, é uma coisa assim, bem fraterna. E isso no Brasil não tem, né? E às vezes falta aquele a mais. A Argentina sempre dá o a mais, sempre acredita até o final por conta disso. É uma coisa meio sentimental mesmo e psicológica, sabe? E no Brasil não tem, né? Contra a Noruega a gente até viu uma seleção bem mole, na verdade, né? Bem macia, como andam dizendo atualmente, né? Divididas de bola normalmente ficava com a Noruega, não tinha muita pressão, os jogadores da Noruega conseguiam driblar com uma facilidade assim estranha, não era nem fazendo dribles, era só passando em frente do marcador brasileiro. Como a gente comentou, o Danilo dando espaço de mais de metro para o Haaland finalizar, depois para o Schlotterrup fazer o cruzamento, que é antes para o Schlotterrup fazer o cruzamento. Então, são coisas que, mesmo sendo uma bagunça, a Argentina consegue sobressair por causa desse sentimento, né? Que é só ver, né? Quando não tinha esse sentimento, a bagunça da Argentina ficou escancarada, 24 anos sem título. 23, 24 anos sem título e fiasco atrás de fiasco, assim. Os caras tinham o Messi, um gênio absoluto, um gênio da raça, e perderam 2 finais para o Chile, que nunca tinha ganhado nada. O Chile não tinha uma sala de troféus vazia, as traças, assim. Então, assim, quando voltou essa sintonia entre povo e equipe, a Argentina voltou a brigar por grandes coisas e voltou a ganhar títulos. E aqui no Brasil a gente tá pecando nisso ainda, né? E só para trazer outro ponto que dá para a gente se espelhar, agora não na Argentina, mas sim na Espanha e até em outros clubes, em outras seleções, principalmente a Inglaterra não chega em nada, né? Então até duro falar da Inglaterra, mas acho que principalmente a Alemanha e a Espanha, né? A Alemanha que chegou em outros tempos, né? A Alemanha do Joaquim Low, por exemplo. São equipes que têm os seus jogadores bem próximos, né? Eles
têm base no próprio país, despontam no próprio país, a imensa maioria joga no próprio país, mas os que não jogam também jogaram bastante tempo no próprio país, né? Por exemplo, o Rodri do City jogou bastante na Espanha antes de ir para a Premier League. Ele ficou famoso na Espanha para depois ir para a Premier League. O Laporte agora está no Bilbao, mas fez boa parte também no City. Mas ele já era um zagueiro assim respeitado já na primeira passagem dele no Bilbao, né? A gente vê Merino, Zubimendi, são dois caras que estão no Arsenal agora, mas fizeram carreira e fizeram história também na Espanha, no Real Sociedad. O Arzabal é um cara do Real Sociedad, o Cucurella agora voltando, né, pro Real Madrid, mas também antes de ir para a Premier League tinha feito carreira na La Liga. Então são caras, o Lamine Yamal e Nick Williams, pô, exemplo maior que esses não tem, né? São dois caras que são desejados no mundo inteiro, são dois fenômenos, e estão ali jogando no país deles, assim. Claro que não tem muito sentido você sair do Barcelona quando você é o cara do time, né? No caso de Yamal. Mas tem todo sentido você sair do Atlético Bilbao para ir para qualquer outra equipe com mais brilho, né? E não, ele quis sair na última temporada, mas já tinha 23 anos na última temporada, né? Então, quando ele despertou o sentimento de querer sair, ele já era um atleta um pouco mais maduro. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? E até medo falar que a solução é essa. Porque o cara vai ficar aqui, mas o que vai acontecer com ele ficando aqui? Ele vai criar uma identidade com o clube, vai criar uma identidade com os torcedores, com o povo brasileiro, mas o que ele vai aprender, sabe? O que ele vai aprender a mais? Quando você fica na Espanha, você aprende a mais. Você lapida o que você construiu durante a base. Quando você fica mais tempo na Alemanha, você lapida o que você construiu durante a base. Mas no Brasil é isso, né? Tudo passa pelo planejamento. A partir do momento que você tiver o planejamento e conseguir segurar esses caras pelo menos até 24 anos, 23 anos, uma idade mais madura, assim, para eles entenderem e receberem e absorverem completamente a filosofia brasileira que precisa ser criada, ou precisa ser resgatada, na verdade, e aí sim o Brasil tem um projeto de futuro e não só contar com a sorte de, sei lá, ganhar agora que são 5 jogos de mata-mata agora, né? Ganhar 5 jogos de mata-mata por um gol de diferença e torcer para a bola dos caras não entrar e a nossa entrar, sabe? Não dá para depender disso. Mas mais um fato, cara, que eu acho importante. Acho que tem outras coisas, como as que eu tinha citado antes, que o PP citou, que são mais relevantes para a gente, né, mudar o nosso rumo, né, enquanto nação, assim, no futebol. Mas acho que um ponto importante é a questão da captação desses jovens que estão aí na Europa, enfim, em outros continentes, que tem como uma das suas nacionalidades o Brasil, né? E que o Brasil sempre, assim, nunca fez a menor questão. A gente tem vários casos hoje, né? Cada vez mais tem eu não vou me lembrar agora dos nomes, né? Mas tem um jovem agora que está no Bayern de Munique, que tem uma das nacionalidades, ele é brasileiro, e assim, a gente vê que não há uma movimentação do CBF. Tem o filho do Marcel também, que certamente deve ser um espanhol no futebol. Acho que o caso talvez mais marcante que a gente tenha seja o do Thiago Alcântara, né? Que é um cara que o Mazinho, que é o pai dele, já falou várias vezes que a CBF nunca fez a menor questão de contar com o cara, nunca foi atrás dele e tudo mais. Virou um dos jogadores, né, do mais alto nível, defendeu a Espanha durante a sua trajetória. Então, assim, como eu falei, acho que tem coisas bem mais importantes que isso, né, estruturais, assim, mas eu acho que hoje em dia nós vemos as seleções europeias cada vez mais atentas, não só as europeias, né, como de todo mundo, cara, quase todas as seleções. A gente vê hoje, tem esse processo de acompanhar jogadores, esse jogador aqui, ele tem um pai, uma mãe que é da nossa nacionalidade, né, ou nasceu aqui e tal, então vamos acompanhar ele, vamos observar ele, vamos fazer um convite para ele defender nossa seleção. Jogadores que defenderam a seleção de base tal e vão profissional e jogam por outra seleção. Isso aí tem vários jogadores, vários exemplos, né? O próprio, só para ficar em um exemplo, né? O Boadi, que é um jovem que se destacou muito nessa Copa do Mundo, né? O volante de Marrocos, que jogou muito contra o Brasil, é um cara que jogou a seleção de base da França e agora tá jogando por Marrocos. Então, assim, é lógico que, como eu falei, o Brasil tem outras preocupações maiores, talvez, mas esse é um fator importante, cara. Eu acho que a gente olhar assim, ver, identificar esses jovens que podem somar na nossa seleção e convidar os caras, né, para mostrar um projeto, porque assim, cara, um projeto de seleção brasileira pesa muito mais que qualquer outro, assim, cara. As 5 estrelas, a história, toda a bagagem do Brasil é uma coisa que
acaba chamando muita atenção. Então, se o Brasil quiser mesmo olhar para esses jovens com carinho, eu acho que a gente consegue, de fato, lapidar esses caras assim, e chamar eles para defender a nossa seleção, né? Que eu acho que é uma. Rapaz. Vixe, Cauêzão caiu aí. Bom, mas vou seguir na linha do Cauê. Uma coisa que eu vou até além, assim, além de identificar os atletas que têm uma nacionalidade brasileira, seja por parte de pai, mãe, ou filho dos dois de brasileiros e nasceu no exterior e está, por acaso, jogando na base de outra seleção, além de você captar esses caras, pô, hoje a gente vê claramente que a gente tem carência em meio-campista, camisa 10, e uma carência gigantesca em laterais. Pô, por que não contratar não, perdão, trazer jogadores que já estão em categoria de base de outras equipes, principalmente as lusófonas. Vai em Portugal, pô, Portugal, por exemplo, é uma escola de laterais que vira e mexe está revelando lateral agora, né? Vai lá, a CBF faz a parceria com o clube e traz ele para fazer base no Brasil. E aí já começa a jogar aqui na categoria de base da seleção brasileira. Sabe, ele vai ter o visto de trabalho brasileiro, ele consegue cidadania tranquilamente, porque Portugal e Brasil têm as relações exteriores bem atreladas. E assim, não acho feio isso. A gente tem uma carência, traz de fora, pô. Vê na base de Portugal, vê na base de qualquer outra seleção, moleque está se destacando, traz para o Brasil. Faz uma parceria com algum clube e traz para treinar aqui na nossa base. Já começa desde a seleção de base, aprimorando, evoluindo esse moleque, porque a gente precisa, quanto antes, de laterais e meio-campistas, né? Só deixando para citar, né, o brasileiro do Bayern que o Foi falou é o Maicon Cardoso, aquele filho do Douglas, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, né, naquela geração lá que acabou ganhando do Corinthians. Então, realmente, e falando em lateral, a gente tinha não é a função, ele joga lá, mas ele também pode fazer um volante, que é o Matheus Nunes, né, que foi para Portugal, mas poderia ter jogado pela seleção brasileira, e é mais um desses casos, e realmente, assim, algumas críticas ficam, os jogadores jovens querem logo sair do país, e aí não tem nenhuma relação com tanto o país, tanto com os clubes. Mas é isso também, né? A questão da formação não dá uma vantagem, não dá um auxílio para esses caras, não dá um convencimento para eles quererem ficar aqui, né? Então, é melhor para eles, mais chamativo eles aprenderem na Europa do que ficarem aqui. Sim. Cara, só trazer uma informação curiosa, assim, do que acontece nas categorias de base. Inclusive, já aconteceu com conhecidos meus, assim, colegas, que eu jogava junto aqui em Araçatuba. Cara, tinha um moleque, por exemplo, que era muito bom de bola aqui na cidade, era ponta esquerda, e foi fazer base no Palmeiras. No Palmeiras, ele chegou lá, jogou um ano e meio como ponta, foi para volante, isso aí já no sub-15. No sub-17 ele foi para lateral, no sub-20 para zagueiro. Ou seja, como é que você forma um cara de verdade assim, um jogador, um profissional, se ele fica pulando de galho em galho? O cara começou como ponta esquerda e aí terminou, se formou, né? Virou profissional como zagueiro. Sabe, é uma coisa muito estranha que acontece na base brasileira, e só clube grande. Do Palmeiras ele foi para o Atlético Paranaense, e agora sim ele está em clubes de menores proporções. Mas, cara, é muito esquisito o que acontece no Brasil na base. A gente já cansou de ouvir jogadores falando, né? Na base os caras pegam os meio-campistas e colocam de ponta. Aí o ponta, que é mais ou menos, vira lateral. Ou seja, você nunca tem um lateral que é de fato um moleque que treina ali desde os 8, 9 anos de idade, que entende da posição, que tem consciência do que está fazendo. É muito mais improviso do que um projeto mesmo. Tá mutado aqui. Mas eu acho que um grande exemplo, assim, eu acho que realmente isso acontece muito, né? De mudar, criar pontinhas, né? Parece que a gente é viciado nisso, né? Criar jogador de lado de campo, mas o cara não se desenvolve no meio, o cara não tem
sabe, tem potencial de jogar ali, mas é isso. Formar para ganhar não deveria ser o ideal, né? A gente que tem uma base muito acostumada nisso, né? Formar para ganhar. Formar para ganhar e formar para vender também, né? E para vender, exatamente. Ponta brasileira é muito fácil de vender. Porque o moleque é a risco, tem qualidade, você faz um vídeo de highlights dele de 15 minutos, manda para gringo do leste europeu, já o Shakhtar compra, o Dinamo Kiev compra. É tranquilo. E isso que é complicado, né? Porque existem as principais bases do mundo pensam de maneira diferente, né? Às vezes tem lugares do mundo que nem competição tem, né? Até uma certa idade. Eles realmente só colocam aí os moleques para jogar e para se desenvolverem. Aí eu sou suspeito para falar, né? Mas acho que um exemplo talvez que vá contrário a isso seja o Palmeiras, né? Que é encabeçado pelo JP Sampaio, que tenta ali coloca jogadores para se desenvolverem em diferentes funções, tem um pensamento além de nem todo mundo aqui talvez vire um grande jogador, vire um grande atleta do futebol. Então, formar também a pessoa para talvez seguir outros caminhos, para também ter outros conhecimentos. Então, sabe, é uma formação mais completa. É uma pena que, apesar dele ter sido sondado pela CBF e tudo mais, mas não quis aceitar, né? Não seguiu ali para as categorias de base. Poderia ser. Mas você vê, até a base que é exemplo, que realmente hoje em dia é a melhor base do país. O Palmeiras faz um trabalho impecável. Mas até mesmo a melhor transforma meio-campista em ponta. Que eu não sei se ainda faz isso, né? Estevão era exato. O Estevão era o meio-campista e virou ponta. Eu não sei se ainda faz isso, eu acredito que não, até porque o Riquelme Felipe ainda joga como meia, por exemplo, né? É um cara que é promessa como camisa 10 há bastante tempo na base do Palmeiras, acho que desde o Sub-15 ele já tem uns olhares ali no moleque. E os jogos que eu cobri do Palmeiras, o Sub-17 também, tinha camisa 10 jogando, então não sei se eles continuam com essa prática. Mas em determinado momento, até a melhor base do país pecou nisso, de transformar meio campista em ponta. Sabe o que mais? Tinha outro moleque também, que era o Luiz Guilherme, que jogava no meio campo. E aí, quando foi virou ponta. Virou ponta e foi vendido. E você nem imagina ele jogando como meia mais, né? Exato. E ele teve que se adaptar totalmente, enfim. E era um cara que a gente via com potencial. Não, esse cara vai dominar aqui o meio campo e virou ponta e, enfim, não conseguiu desempenhar a mesma coisa. E agora tá no West, enfim. Tá lutando pelo seu espaço na Europa como ponta, não como meia. Mas são muitas nuances aí para serem debatidas. Aí você olha a Espanha, você tem mais de 3 opções que dá para jogar como um 10, sabe? Você tem o Olmo, que é literalmente um 10, o Fábio Ruiz pode jogar como um 10, o Merino pode jogar como um 10 também. Você tem várias opções para jogar de 10, sabe? Na França também. A Argentina, então, é um celeiro de camisa 10, cara, até hoje. Então, a Argentina forma vários 10, assim como a Espanha. Inclusive, a gente importa para o Brasil muitos deles, né? E acho que o principal exemplo talvez seja o Almada, que inclusive jogou no Botafogo, campeão da Libertadores. E, cara, imagina o Almada na base brasileira. Rapidinho, magrelinho. E virar ponta esquerda na primeira oportunidade. Ia virar ponta esquerda na primeira chance que o treinador tivesse de colocar ele ali para cortar para dentro e chutar, sabe? Então é muito triste o que acontece na seleção. Você teve um cracaço no seu time com esse exemplo, você vai falar de Almada, cara. Você teve Martim Benítez, mano, o último 10, responsável pelo Paulistão 21, da quebra de jejum, daqui. O maior vagabundo. Cara, ele é um daqueles exemplos, que se tivesse saúde, vontade e físico, tava no Real Madrid. Exatamente. Mas como é muita coisa que falta... não. Aí é pedir demais. Esses tempos, mano, eu vi acho que ontem, sei lá, eu vi um vídeo no Twitter lá, de um lateral da base do Palmeiras, mano, o moleque comendo a bola. Não sei se o Cadu sabe quem que é o nome do menino, não sei, mano. Sub-17, eu acho. Gilberto, será? Não, Cadu, era nome composto, mano, não vou me lembrar agora. Mas o moleque comendo a bola, assim, sabe? Tipo, deve ser Enzo Bernardo. Pode ser. Era aqueles videozinhos que, tipo, o cara vai fazendo as ações, a galera vai adicionando pontinhos, assim, e tal, pra nota e tal, não sei o que, enfim. Moleque, mano, craque da bola lateral, assim.
Aí tipo assim, a galera comentou Juan assim, Ramos. gente, isso, eu acho que é esse cara mesmo. Aí É direito ou esquerdo? lateral esquerdo. Tipo assim, Bom. mano, um maluco craque, assim. Aí, tipo, a galera comentando, gente, mas como é que um cara desse tá jogando lateral? Vai ter que estar no meio campo, o cara desse tem que estar na ponta, o cara desse... Aí, tipo assim, você vai pra Copa do Mundo com o Danilo e com o Ibanez lateral, tá ligado? É isso, tipo, aparece um cara que é lateral, que é craque, que sabe pedalar uma bola, sabe, né, fazer um lance de efeito, os caras que já quer jogar na ponta, quer jogar no meio, tipo assim, mano, deixa o cara jogar na lateral, deixa o cara desenvolver o jogo na lateral, aprender a defender, tá ligado? É foda, mano, tem muita coisa no Brasil que precisa mudar mesmo, velho. Lateral é uma posição muito escateada, porque é realmente isso. O lateral normalmente é o ponta, que não era tão diferente assim como atacante e desceu para virar lateral, ou o zagueiro, que não ganhou altura o suficiente, ou sabia apoiar um pouco melhor e virou lateral, sabe? Nunca é realmente um moleque que trabalha na função desde os. Cara, não precisa nem ser 8 9 igual eu falei daquela vez. Pelo menos desde os 12 13 assim, sendo sempre um lateral. E desde escolinha até base mesmo. Pô, é uma posição importantíssima. A gente sempre vê os laterais sendo destaque em seleções campeãs do mundo. A assistência foi do Pedro Porro. O gol contra a França foi do Pedro Porro. O Cucurella é um dos pilares da seleção espanhola. Então, é uma posição que, igual todas as outras, é importante. Toda posição é importante e lateral é uma delas que tem que ser olhada com mais carinho. Perfeito, eu concordo. Acho que a gente, enfim, foca muito em, sabe, ouvir em demanda de gente, de staff, de, enfim, coisas que formam para vencer. Mas acho que a gente pode entrar agora, né, um pouquinho. Antes, só de sacar, né, que o Ferran Torres era improvável, né, voltando pro jogo. O cara que. Vocês imaginavam que ele poderia. Tinha cara de herói improvável mesmo, né? Porque ele perde um gol parecidíssimo contra Cabo Verde na fase de grupos. O pessoal até tá em cima dele, critica ele. E agora o herói do título, né? Não é herói improvável, né? Cara, na hora que o Ferran entra e o Oyarzabal sai, eu fico realmente muito bravo com o De La Fonte, pô. Muito, muito mesmo. Pô, como assim você vai tirar o Oyarzabal? Acho que não tinha nem batido 70 minutos ainda para colocar o Ferran, cara. E aí vem uma bola para ele cabecear, ele cabeceia meio que em cima do Dibu. Aí na hora, eu e meus amigos estavam vendo o jogo, a gente já, pô, se era o Oyarzabal, era caixa. Se era o Merino ali na função, era caixa. Mas não, colocou o Ferran. Aí vem uma bola alçada assim por cima, ele tenta pegar de primeira. Aí, tá bom, o Ferran vai fazer um gol desse. O Ferran é doido de tentar essa bola. Aí o maluco vai lá e decide a final, pô. E de esquerda, né? A bola cai ali na esquerda, coloca para dentro. Não é um chute fácil, não, cara. Muita gente na frente, a bola pingando. Teve muitos méritos ali. E, pô, a comemoração dele é absurdo. Essa comemoração aí é coisa linda, velho. Ele sai correndo, vem o banco inteiro atrás dele e ele mete uma bicudaça na bandeirinha. Ele quebra a bandeirinha no meio, velho. Coisa linda. Gol tem que ser assim, mano. Eu não sou muito fã do estilo do Haaland, por exemplo, de meter a marra no gol. Pô, Copa do Mundo, irmão, o gol tem que ser igual do Davi Luiz com o cabelão pra trás lá, que virou meme. Pá, não sei o quê. Esse aí do Ferran, chute na bandeirinha, dá soco no companheiro de equipe. Tem que ficar maluco. Não, final de Copa do Mundo, cara. Qual vai ser a última. Qual vai ser a última vez? Qual vai ser a próxima vez que ele vai fazer isso, né? Exato. O do Iniesta foi muito fera também, mano. Que tem As duas homenagem, comemorações, as duas comemorações de título da Espanha muito fera. O Iniesta homenageia o jogador que havia falecido, né, do campeonato, era do Espanhol, se não me engano. Isso. O jogador do Espanhol que havia falecido. E, assim, e também vai todo mundo assim, ele com raiva, pá, pula a placa de publicidade. É absurdo, absurdo. A própria comemoração do Guts, né? Que os alemães geralmente são mais frios comemorando, geralmente é uma chatice da pega. A do Guts é muito maneira também, ele está comemorando, gritando, ele junta todo mundo, já agarra ele e tal. É muito louco, mano. Final de Copa, né? Tem muito que. Cara, eu gosto muito. Eu acho que o meu cenário favorito de final de Copa é o que aconteceu nesse, de agora, de 2010, 2014. A Argentina perderam? Não, não é isso.
Pô, gol na prorrogação, cara. Também. Mas eu me amarro em gol na prorrogação, mano. Eu acho que tem um toque a mais, assim, a mais do que o gol no final dos 90 minutos. Acho que na prorrogação, porque os caras estão meio que desgastados já psicologicamente, estão no limite, assim. E aí eu acho muito, muito fera. Né? Não, tem que ser assim mesmo. Gol final de Copa do Mundo, é loucura, é correria. Mas eu não falar agora de polêmicas, que sempre dá. Não é que seja uma polêmica específica. Talvez tenha, para alguns, para outros não. Eu ia falar de prêmio, né? Falar de premiação aí, que os caras capricharam. Um abraço para a TNT Sports ali. Grande arte, grande post. Começando pelo melhor jogador jovem, que foi eleito aí o Pau Cubarsí. Grande Copa do Mundo dele. Não sei se era o meu favorito. Eu acho que o Manzambi da Suíça poderia ser um nome ali a se ganhar. Mas vamos passar por cada prêmio. Vocês concordam? O Cubarsí eleito aí melhor jogador jovem? Acho que poderia ser outro. Tinha outro nome que vocês pensam? Cara, eu concordo. Eu acho que os nomes que... perdão, Pedro. Eu acho que os nomes que foram ventilados anteriormente, né, do Manzambi, acho que caiu muito cedo, acabou nem jogando o jogo contra a Argentina, isso pesa. O Boadi também, né, foi um cara que foi muito falado no começo, mas acho que no mata-mata ali deu uma caída. Eu concordo, eu acho que foi um... cara, o sistema defensivo da Espanha como um todo, né, tomar um gol só, isso fala muita coisa, né, e eu acho muito justo, né, acho que jogou muito bem. E só um detalhe também, né, cara, a gente falou dos lances de perigo da Argentina. O Cubarsí, ele faz um gol no segundo tempo ali, no segundo tempo da prorrogação, que é inacreditável, né? Um lance ali no final do jogo, que o Messi carrega pela direita, dá o tapa na profundidade pro Simeone, ele chuta pro meio da área. E aí, cara, o Cubarsí conseguiu cortar aquela bola e não fazer o gol contra. Eu vi esse lance por um outro ângulo, né? Um cara que tava na torcida, na arquibancada gravando. É inacreditável esse lance, cara. Ele ter conseguido cortar essa bola e não ter feito o gol contra é um absurdo, assim. Então, eu acho muito justo, acho que para mim é um zagueiro que tá na seleção da Copa, né, logicamente. E só para fechar assim, né, que eu tinha comentado sobre o Amal, sobre o Lamine no último episódio, justo que tenha sido o Cubarsí, tá? Se o Yamal tivesse ganho, seria muito por nome. Repito, eu amo o Yamal, adoro, sou fã do Yamal, fera, mas mais uma vez, outro jogo abaixo do que a gente espera, uma Copa para mim que não acompanha o que a gente espera, o que a gente sabe que ele pode apresentar. Não fez, de novo, fez um jogo ruim? Não sei se um jogo ruim, não fez um jogo tão ruim quanto o Messi. Acho que ele apareceu mais do que o Messi no jogo, mas achei que faltou muita coisa. Achei que se o Yamal tivesse ganho, seria muito por nome mesmo. E para mim foi justo o Cubarsí ganhar, especialmente pelo sistema defensivo da Espanha, o que foi assim, um gol sofrido só, uma coisa de louco. Cavou a expulsão do Enzo também, cavou assim, né? No sentido de ele foi o cara que sofreu a falta, que não tinha como não ser expulso ali, né, pelo que o Enzo fez, mas moleque novo, eu confesso que antes do jogo eu fiquei com um pouco de receio, a gente sabe, né, como o argentino e o moleque mais novo, tal, defensor, de poder haver uma catimba ali, foi muito sereno no jogo, muito tranquilo, então pra mim foi uma premiação justa. Sua câmera não apareceu, tá? Tá engraçado com as horas que parece que ele tá num túnel, né, que tá escuro. É foda. Cara, eu concordo com o Cauê. Eu achei justo o Cubarsí ganhar, até porque, assim, os outros nomes que eu tinha em mente não chegaram longe também. Falaram do Manzambi, cara, Copa espetacular, moleque monstruoso, mas machucou também, né? Nem na eliminação da Suíça ele joga, que é justamente contra a Argentina, né? O Boadi também não joga tantos jogos assim, e eu acho que ele fez uma baita Copa, poderia ser um dos nomes. E o Diomandé, eu acho que é outro jovem assim, estreante em Copas do Mundo que se destacou, mas também não chegou longe, né? Quase o Marfim eliminado ali nos playoffs, então tá muito bem entregue nas mãos do Cubarsí. É isso, então. Cubarsí, melhor jogador jovem. Goleiro. E, pô, a Espanha tomou um gol em 8 jogos, pô. Nada mais justo que... E isso aí também. Nada mais justo do que o zagueiro da Espanha e o goleiro serem premiados. O sistema defensivo dos caras tomou um gol, mano. Não tem muito o que falar, velho. É isso aí. O Unai Simão, então, eleito melhor goleiro, perdão. Artilheiro. Kylian Mbappé, né?
Depois do jogo de terceiro lugar aí, que foi uma loucura, né? Que a gente tem que mencionar aqui, um 6-4. Parecia mais um fuja aqui que a gente joga e se junta aqui para jogar e daria a mesma coisa. Mas aí Mbappé foi chuteira de ouro, né? O Messi ficou em Cara, por segundo. incrível que pareça, até agora, né? Dos prêmios recebidos, o único objetivo é esse, né? Quem faz mais gol leva o artilheiro. Pra mim é o único injusto, tá? Justamente por causa do terceiro e quarto, mano. É muito complicado isso. Porque imagina o cenário. Tem dois caras brigando ali pau a pau pela artilharia. Um elimina o outro. Só que aí um vai pro terceiro e quarto, o outro vai pra uma final. O cara que foi eliminado tem vantagem pra caramba pra ser artilheiro, sabe? Acho que, pô, não me agrada O não, Messi velho. nem teve a oportunidade de chutar no gol, né? Enquanto o Exato, Mbappé, meu Deus. exato. É o duelo do... No mata-mata, o terceiro e quarto duelo dos mortos, né? E aí o maluco que quer ser artilheiro, que tem alguma coisa pra brigar, é óbvio que ele vai sobrar e fazer gols. Eu vi uma ideia que eu achei interessantíssima. Muito, muito mesmo. Pô, quem que foi? Esqueci agora pra dar os créditos, mas se eu não me engano foi um ex-jogador. Cara, agora com muitas seleções na Copa do Mundo, por que não dar 3 vagas automáticas, além do país sede? E aí seria o campeão, o vice-campeão e o terceiro lugar da Copa. Que aí o terceiro e quarto vai valer alguma coisa, né? Vai valer uma vaga na próxima Copa. Porque senão não tem muito motivo para jogar, ninguém liga, cara. O Saka fez um hat-trick na entrevista, perguntaram se a medalha de bronze, tipo, consolou algo. Ele só fez puf, e saiu da entrevista. Tipo assim, pô, só foi uma pelada aqui que eu joguei, fiz 3 gols na pelada. O Mbappé fez mais 2 ali, tá ótimo, acabou. Vamos para casa. E ainda falando desse jogo, né? Ia ser uma vergonha histórica que a França ia passar ali, que despedida do Deschamps ainda, depois do textinho que o Mbappé fez para ele. É, enfim, e depois da coletiva ele jogou tudo pro ventilador, né? Falando que o clima não é bom, que é, jogadores pareciam não muito ali comprar a ideia, enfim. Foi uma coisa realmente feia ali que ia ficar para a França, ficou um pouquinho menos, mas acabou aí se desenhando esse jogo que vai ficar para a história, vai, mas realmente ali é uma partida que não valia nada. Foi legal pra caramba, mas foi um jogo ruim, pô. É, Muito ruim, né? Tipo assim, foi muito bom de assistir, mas é um jogo com nível ruim. Porque os jogadores não cumprem as funções ali táticas, estão meio que assim, no improviso, sabe? exato, exato. E, enfim, vamos ver o que se dá ali agora com o Zinedine Zidane no comando da França. Mas, bola de ouro, Rodrigo. Para surpresa de muitos aí, ou não, né? Que o campeão geralmente leva quem ganha da seleção campeã, né? E não poderia ser outro a não ser o Rodri, que fez uma grande campanha, se esse for o critério, né? Mas como o critério não é específico, não é escancarado, isso dá margem para se debater, né? E para mim, na minha opinião, era para ser o Messi o melhor da Copa, ou até mesmo o Mbappé, mas acabou não sendo, né? É inacreditável, né, cara? Eu achei bem injusto, na verdade. Aí, o Cauê, se não me engano, tinha matado, né? Que se a Espanha ganhasse, o vencedor ia ser o Rodri. E faz total sentido, ele com certeza foi top 3 da Copa, isso aí é sem dúvida, fez um baita torneio. Mas é aquilo que o Messi fez foi surreal, né? A arbitragem à parte, a Copa do Messi foi um absurdo, cara. Fenômeno, assim. Pô, 8 gols e sendo decisivo em todos os jogos, praticamente. No mata-mata foi decisivo em todos os jogos. Quando não fazia gol, dava assistência. Contra a Inglaterra deu as 2 assistências. Então, achei bem injusto. E até curioso, né, que a última vez que o melhor da Copa... Ah, não, em 2018 foi o Griezmann ou o Foi Modric? Modric, foi Modric. Foi o Modric, né? Em 2018 foi o vice também, em 2014 também foi o vice. O Messi ganhou. E ali foi completamente injusto. O Messi ele faz um gol no mata-mata, um gol, que ainda é nas oitavas. Se eu não me engano, ele tem 3 participações em gols no mata-mata inteiro.
Na minha opinião, o Di Maria jogou mais que o Messi aquela Copa do Mundo. Para mim, o Di Maria foi o cara que melhor desempenhou ali na seleção argentina. E o Messi recebe um prêmio ali meio que de consolação, sei lá, por Messi ter alguma coisa da Copa, porque na época já se desenhava um cenário bem catastrófico, né? Tanto que poderia ter sido a última Copa do Messi, já que ele se aposentou da seleção em 2016 e voltou atrás em relação a essa ideia. Mas lá ele ganha de maneira injusta, e aqui que ele foi vice, mas jogou para ser o melhor da Copa, ele não vence. Não dá para entender muito bem, não. A FIFA... Essa Copa do Mundo os caras capricharam, né? Tanto na premiação ali, que coisa ridícula, coisa... Nossa, feia, assim, do Trump, do Infantino ali no meio, o Rodri quase mandando eles embora, quase expulsando ali, e os caras não saíam por nada, né? Mas mais uma das caprichos aí que a FIFA comentou nessa edição de 2026 da Copa do Mundo. Cara, você trouxe um gancho, só para não deixar de falar, assim, o comportamento da seleção argentina durante a Copa foi completamente vergonhoso, cara. É uma seleção, assim, que beira com a deslealdade. Os caras batem o tempo inteiro e provocam de uma maneira suja, chutinho no calcanhar, e é um soco, um tapa, um empurrão. Pô, e na final foi ridículo, assim, a postura da seleção argentina de praticamente todos os jogadores. Pô, e aí você vai citar, se a gente for elencar aqui, teve o soco do Medina no Rodri quando ele tá comemorando. Ele sai para comemorar, o Medina solta um soco na barriga dele sem sentido algum. O Rodri não fala nada, só tá comemorando e solta um soco. O Paredes chega na sequência, enforca o Eric Garcia, se eu não me engano. Enforca o Eric Garcia, derruba o Gavi e já mete um tapa na cara do Gavi. Que eles são bons em disfarçar, né? Porque ele não abre a mão e dá o tapa. Ele leva o braço ao todo, né? E mete na cara do Gavi. O Messi tenta culpar o Cucurella por pôr a mão na boca e aí tentar expulsar ele do jogo, num lance que claramente não estava tendo nenhum conflito ali, e o Cucurella faz assim, menos de um segundo, nem tampa a boca direito, e o Messi tenta ali expulsar o cara completamente desleal. Pô, o Paredes agredindo a partida toda também, teve agressão no Rodri, que ele chega por trás sem bola, sem sentido algum. Tem o lance do Tagliafico, que ele sopra a falta do Pedro Porro. Só que aí, quando ele percebe que vai cair, ele solta a mão na boca do Pedro Porro, cara. É umas malandragens assim, que, pô, não precisa mais, né? Chega, cara. A Argentina tem isso na cultura dela, mas fica muito feio. Fica muito feio. É uma seleção... Cara, eu sempre falei, a Argentina não sabe vencer e não sabe perder. O comportamento deles, para mim, sempre foi muito, muito desprezível. Quando vence, canta música racista. Quando perde, bate em todo mundo. Ficaram de costas na premiação da Espanha. Ficaram de costas, olhando para a torcida enquanto a Espanha recebia as medalhas, depois de erguer o troféu. Então é uma falta de espírito esportivo, uma falta de hombridade mesmo que impressiona, cara. Eu acho que é a menor vice-campeã da história das Copas, assim. Porque chega na final de uma maneira bem contestada, né? Com bastante bem-querer da arbitragem da federação, e o comportamento na final é ridículo, vergonhoso, assim, uma coisa muito, muito errada, e a torcida deles também, comportamento ridículo, arrumando briga em todo lugar do mundo, arrumou briga nos Estados Unidos, no México, no Brasil. Então, cara, eles têm que dar tem que socializar, cara, parece que é uma galera que tá fora da civilidade, assim. Pô, pelo amor de Deus, 2026 tá nessa ainda. Patético. Não, e eu ia falar desse ponto mesmo, né? Perdeu e logo foi pra briga, logo foi arrumar confusão, que é o de sempre, né? Não que seja novidade, né? Mas, mais uma vez, agora para um cenário mundial, eles passando um papelão disso, fazendo uma vergonha dessa. E até achei que em um determinado momento do jogo, o Zlatan Ibrahimovic estava ali, pelo menos, não cometendo um erro de outros árbitros, né, em partidas argentinas ali, de sendo mais permissivo com alguns lances e estava punindo. Eu acho que o cartão do Enzo, o primeiro, é um exemplo disso, né? Em outros jogos, o Messi gritou com o árbitro, apontou o dedo na cara, com o próprio... o Faf?
Ismail El Fati. El Fati, isso. Era El Fati. Ismail El Fati. Pô, o Messi, parecia que o cara era filho do Messi, velho. O Messi conversava com o cara do jeito que queria, era dedo na cara. E não recebeu nenhum cartão, né? Isso ontem não teve. Eu achei que o árbitro foi bem. Para mim, teve um erro grosseiro que foi anular o gol do Nico Lopes, do Nico Williams, perdão. Anular o gol do Nico Williams, eu achei bem grosseiro assim. Tem um pisão, mas, cara, você não cai com o pisão daquele, né? Você não cai, ainda mais do jeito que o Otamendi pulou, cara. É uma encenação ridícula, assim. Aí entra pra listinha também das coisas ridículas do comportamento argentino. Muita simulação o tempo inteiro. Cara, é cansativo. Você falou também, até me esqueci também de mencionar, mas ele também foi lá dar umas palavrinhas pro Rodri. Foi lá falar, você sabe o que você fez, você sabe o que você falou, enfim. Fala menos, enfim. Não, e é engraçado, né? Porque assim. Primeiro que é o Laporte que fala, né? Isso, foi o Laporte. Na entrevista, né? Ele cobra o Rodri, fala do Laporte e do Rodri. Cara, o Laporte tá certo na entrevista dele. Tava muito estranho o que vinha acontecendo com a Espanha e ele só falou que não queria que houvesse interferência de arbitragem, coisa normal de ser dita, uma resposta até meio protocolar, assim. Não achei tão polêmica. Mas eles falam como se eles não fizessem isso, né? O Messi uma vez falou que a Conmebol era corrupta e que o título já estava dado ao Brasil na Copa América. O Messi falou com essas palavras. A Conmebol é corrupta e o título já está entregue ao Brasil. Então eles fazem isso de uma maneira muito pior, muito mais feia. Eles mentem, porque teve erro de arbitragem para os dois lados naquele jogo que o Brasil ganha de 2-0 na Copa América de 2019. Então eles mentem, eles estão errados e também choram nesse sentido, né? Então, cara, ridículo. É feio, né? Mas vamos deixar em tela para encerrar. Nossos campeões do mundo, Espanha, bicampeã do mundo, e a gente encerra aqui a nossa trajetória nessa Copa do Mundo. Não foi do lado do Brasil, né? A RBT, eu vou colocar até aqui, diminuir a tela, com a sua camisa da Espanha. Tem mais uma estrela, tem uma só aí. Tá faltando uma, tá faltando uma aqui. Tem que atualizar, mas vai chegar em breve. Mas agradecer vocês que acompanharam a gente na Copa do Mundo aqui, foi muito legal, tá debatendo, tá muito... sai nas redes sociais também, comentando tudo sobre essa Copa. Nosso Cauê Nunes teve problemas técnicos, por isso que ele não conseguiu voltar essas chamadas. Se você percebeu como momento ele sumiu, tá enfrentando problemas técnicos, não vai conseguir voltar, mas tenho certeza também que ele tá muito feliz de tudo que aconteceu aqui, de tudo que a gente participou fazendo. Mais uma vez, não deu pra gente, não deu pro Brasil. Quem sabe em 2030, quem sabe de volta aqui, a gente comentando, a gente alegre, com a sexta estrela no peito. Vai ser muito legal, gente, muito legal. Agradecer, queria dar umas palavrinhas também, Pepe, pra nossa querida audiência. Valeu, Caduzão, valeu, Cauê, que foi abduzido, não está presente aqui com a gente. Cara, foi muito legal participar desse projeto do Tabelinha durante a Copa. Sensacional, assim. Infelizmente a gente veio mais para reclamar do Brasil, para elogiar o Brasil quando o tema era a nossa seleção. Mas foi uma baita Copa do Mundo. Foi um prazer comentar esse torneio. Foi a maior Copa da história no sentido de jogos, né? E também foi uma das mais legais de assistir dentro de campo. Eu mais sofri do que fiquei feliz. Acho que a final foi um consolo, né? Tudo que eu torci deu errado praticamente. Nossas previsões foram um fiasco também. Mas assim, foi ótimo participar e quem sabe a gente vem com novas coisas, novas ideias aí pro Tabelinha. É verdade, eu falei de previsão, eu vou colocar aqui na tela que eu prometi, né? Só deixa. Nós prometemos aqui, não foi tão do jeito que a gente queria, mas. Bom, a tier list dos uniformes, o uniforme mais bonito foi o campeão, né? A gente colocou o da Espanha foi como campeão, os mais bonitos, né? O branco, no caso. É verdade. Mas tá aí na tela. Começamos aqui, grupo. Fase de grupos México Tchequia. Cara, inacreditável. Meu Deus. Meu Deus. A África do Sul ficou de fora. Olha o Canadá, cara. Olha o Canadá, cara. Cara, o que a gente fez no Canadá foi crime aqui, tá? Mano, Equador primeiro.
Mas o grupo do Brasil a gente acertou, não seria posição difícil? Cara, a Turquia, a culpa não é nossa, tá? Cara, a culpa é inteiramente da Turquia. Cara, a culpa não é nossa. A gente meteu o louco aqui, talvez, né? Pô, mas a culpa é dos caras, velho. Os caras deram mais de 30 chutes em 2 jogos e não fizeram um gol. Os caras deram uma revelada mesmo. No grupo da... faltou o Irã, né? Por pouco o Irã nos classificou. Por pouquíssimo mesmo. No grupo H, a gente não... Quem esperaria, né? Cabo Verde fizesse o que fez. Pelo amor de Deus. Grupo I, Senegal. Trocamos o Senegal e... Trocamos. A Argentina a gente acertou tudo. Não que fosse muito difícil também, né? Mas... E aqui, grupo K, Portugal foi fraude, né? Pelo amor de Deus. A gente inverteu também, né? Portugal e Colômbia. Exato, e deixou a República Democrática do Congo de fora, mas... A Inglaterra acertamos, não? A gente colocou o Gana eliminado, né? Faltou Gana. E a Gana passou, Faltou colocar que a Gana passava. Mas aí, 16 avos de final. Não, aí é só duelo hipotético só, né? Suécia aconteceu. É verdade, o único... Espanha e Áustria também. Espanha e Áustria também. Boa. E do outro lado, aconteceu algum? Brasil e Japão. Brasil e Japão. Só. Inglaterra, Noruega. Inglaterra e Noruega depois. Aconteceu depois. A Argentina e Uruguai ficou na memória apenas. Oitava de final aqui, nada, né? Realmente nada. Quarta de final, nada também. Agora na semi teve. França e Espanha. Aconteceu, tá, gente? Então, crédito pra nós. Aconteceu. E a final... acertamos metade, pô, da semifinal. Tá bom, né? Tá bom. O único erro aqui é isso aqui, né? Portugal campeão, não dá. Pelo menos acertou uma finalista. E o França também teve a disputa ali do terceiro e quarto. França, terceiro e quarto. Mas é isso, galera. Tá bom, ninguém acerta, né? Dá pra acertar tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas uma grande Copa aí do mundo e a gente fica feliz de interessado aqui comentando sobre tudo. Valeu, galera. A gente se vê numa próxima, quem sabe, no futuro. Não sabemos ainda. Talvez sim, talvez não. Mas até um outro dia aí. Tamo juntos? Falou! Que mira, bobo!